Um ano e meio de produção, mais de 3.500 samples e um jeito totalmente revolucionário de fazer música. Quando lançado em novembro de 2000, Since I Left, estreia do coletivo australiano The Avalanches, rapidamente se transformou em uma das obras mais cultuadas e comercialmente bem-sucedidas. Meu amigo Gabriel Rolim, como foi o seu primeiro contato com esse discão que a gente vai conversar hoje? Cara, eu tava tentando lembrar muito sobre isso. Eu acho que até você tá meio envolvido nesse processo. Eu não acho que veio diretamente de você, mas eu lembro de... O dia que eu conheci, eu tava armando um set que eu ia fazer na Noia, eu acho, sei lá, 2015, 2014. E daí eu tava caçando coisa no YouTube, e daí eu lembro de ver a capa do disco, clicar, e daí a primeira coisa que eu senti na primeira música, eu falei, caralho, o que é isso, sabe? Eu fiquei ouvindo, baixei todas as músicas pra levar pro set, e daí eu acho que meio que nesse período... Eu lembro de você postar alguma coisa sobre o disco. Eu não sei, pra mim, eu lembro dessa convergência entre, tipo, eu descobri com o set... Eu posto todo ano sobre esse disco, cara. Eu gosto muito dele. E daí depois... Então, em algum momento, eu devo ter postado mesmo. Então, talvez seja, tipo, meio isso, ou alguma associação que eu tenha a você e o disco, assim. Mas foi meio que YouTube, assim. Eu lembro de muitas coisas eu descobri no YouTube, porque... De longe, né, o melhor algoritmo que tem. E a forma como as capas aparecem, assim, eu sempre acabo... entrando por algumas capas bonitas, né? E durante anos ele ficou de fora dos serviços de streaming muito por conta da negociação do uso dos samples, né? Sim. E é um processo muito curioso, porque ele foi produzido justamente numa época em que existia uma redescoberta do sample. A gente tem duas obras fundamentais ali no final dos anos 80, que é o 3 Feet High and Rise do De La Soul e o Pose Boutique do Beastie Boys, que são trabalhos que são claramente inspiração para esse disco, assim, e eles redefinem o uso do sample, e tem toda uma questão de entender comercialmente e juridicamente como que vai se pagar por isso. E aí a gente tem na segunda metade dos anos 90 o lançamento do Introducing, do DJ Shadow, e do Homework, em 1997, do Daft Punk. Então são dois discos que estavam ressignificando essa coisa do sample, porque enquanto no Beastie Boys e no De La Soul era uma coisa meio de base, aqui o sample se transformava em outras coisas. Uma voz virava batida, uma melodia se espalhava, virava uma base de fundo para a música inteira, então tinha um jeito diferente de fazer música, só que a origem disso no The Avalanches é muito curiosa, porque eles nascem, assim como o Daft Punk, eles nascem como uma banda punk. E eu fui até ver os primeiros registros deles, assim, era uma pegada meio... Era meio Beastie Boys mesmo, assim, fazia umas misturebas de coisa, um pouco Stereolab. E eles tentavam ir para uns outros caminhos criativos muito loucos, muito diferentes do que acontece ali no Since I Left You, mas já tinha essa coisa desse resgate nostálgico, assim, no processo de composição deles. E eles passam, assim, mais de 5 anos, 6 anos, se encontrando com outros instrumentistas, entendendo o que é a sonoridade deles, e todas as vezes que eles se encontravam, a banda que inicialmente se chamava Alarm 115, ela acabava mudando de nomes todas as vezes. Então ela foi Swinging Monkeys Cox, Quentin's Brinkle Bones, Whoops Down Syndrome, sabe? Uns nomes que eram claramente piadas, assim. Eles ouvem uma música de uma banda chamada The Avalanches, que é um grupo de surf rock, que lançou só uma música, que é Sky Surfing, e a partir daí eles decidem se apresentar definitivamente como Avalanches. The Avalanches, né? Não, eu acho que é super que você falou dos discos dessa época e sample. Um que eu acho que com certeza também deve ter inspirado eles, que tem até uma música desse disco que me lembra muito, é o Doomsday, né? Então, mas eu não sei se chega a inspirar, porque o Doomsday, ele sai em 99 também. E aí eu fico pensando, tipo assim... Mas não é de ainda 2000 que esse? O Avalanches? Não, o Avalanches só que ele foi produzido em 1999, né? Ele passa por, tipo, a maior parte do tempo, depois foi a negociação em cima dos direitos autorais. Eu também fiquei pensando se eles ouviram muito o Doom, ou se eles ouviram mais o KMD, que era a antiga banda do Doom, talvez, Pode sabe? ser. Porque o disco sai de um jeito meio independente do Doom também. Então eu fiquei assim, será que eles tiveram esse contato? Ou será que, tipo... As coisas que rolavam na época eram as mesmas coisas pra todo mundo. Eles estavam nesse espírito da época, sabe? Essa mesma pegada de utilizar desse resgate. Porque o Doom faz justamente isso, que é pegar uma música esquecida dos anos 60 e trabalhar com uma base fodona. Porque pra mim o Frontier Pipes
Psychiatry do disco, pra mim é uma música do Doom, assim, claramente. Só falta ele entrar rimando, assim. Mas é muito foda. Esse lance dos samples redefiniu muito as coisas, né? E no fim, pra mim, é um disco que, por ser meio festa, de um certo sentido, ter uma nostalgia de festa, ele lembra muito Daft Punk pra mim, em alguns momentos. Sim. E isso era até uma coisa que incomodava eles na época, porque era a época que a gente tinha o Big Beat, né? Então a gente tinha Fatboy Slim, a gente tinha Chemical Brothers, e todas as vezes que as pessoas vendiam o trabalho deles era nesse sentido. É uma galera que faz um som eletrônico nessa linha, e eles achavam que eles seguiam um caminho muito diferente. Que eles gostavam muito mais das melodias do Phil Spector do Beach Boys, sabe? Então, que é essa base mais nostálgica, mais empoeirada. Apesar de que sim, eu acho que várias das músicas, tipo Radio, elas super casam com essa produção eletrônica inglesa ali do final dos anos 90. Né? Pra mim é um disco muito de você deixar ir rolando numa festa e ele funciona, assim. Ele é muito upbeat, assim. Tipo, o BPM dele é rápido em vários momentos, né? A segunda metade dele é mais melódica, mas o começo dele é bem festa, né? Bem dançante. E é engraçado que, assim, a ideia deles não era lançar um disco, a ideia era produzir singles, porque eles sabiam que eles não iam ter dinheiro para bancar a produção de um álbum desses, então eles foram fazendo assim por conta, e foi extremamente negligenciado o processo de registro desses samples. Então tem grandes chances de a sua música estar dentro desse disco, e tipo, você é artista, sei lá, artista brasileiro, de estar sua música dentro desse disco, e você nunca foi acreditado por um deslize da própria banda. Existe uma média de 900 a 3.500 samples, mas nem a banda tem mais esse controle, nem eles sabem, porque às vezes um fragmento de música que eles iam reaproveitar depois já foi sampleado de outra coisa, então tipo, não existe o registro disso, mas entre as coisas que são declaradas assim dentro do álbum, a gente tem François Hyde, a gente tem Blowfish, tem Sérgio Mendes, tem Rayquan e tem Madonna, assim, então tem um pouquinho desses artistas dentro desse álbum, né? Sim. Tem muita coisa que a música, esses discos meio compilação de sons, compilação de elementos. Sim. Tem uma música até, que eu esqueci o nome dela, que ela tem um sample que foi usado também em Jump Around, que é tipo bem um ping, tipo um agudinho assim, que parece um alarme também, que é tipo também do Jump Around, que é meio que na verdade é um barulho de guincho de cavalo. Que eu não... Nossa. Se você prestar atenção, eu vou tentar achar a música, mas ele tem um monte de sonzinhos, assim, tem som de animal, tem som de... esses discos de sons de efeitos de sonoros mesmo, assim, que eles vão intercalando entre uma música e outra, né? Sim. Não sei se você chegou a achar eu fui pesquisar sobre o disco antes da pauta. Aquele vídeo documentário compilado dos samples? Não, tem um documentário deles, que é meio, que eu acho... O novo? Não, é de época, assim. Tá. É dos anos... Acho que é 2000 mesmo, tipo, filmado em VHS, em DVCam, assim. E acompanha eles no processo de sample, eles no estúdio, assim. Depois eu te mando. E daí mostra eles indo, tipo, em sebo, pegando pilhas e pilhas e pilhas de disco, assim, e passando por alguns samples, e depois ele mostra ele, tipo, escutando pela primeira vez o sample que daí entra na última música. Extra Kings, que é um ritmozinho francês, assim, uma vozinha francesa. Tipo, mostra meio que o início da composição dessa música, assim, é bem legal. Agora que o disco completou 20 anos, né, eles estão fazendo a edição comemorativa esse ano por conta da pandemia, eles estão soltando uma série de mini videozinhos assim do processo de produção, mas mais do resgate da memória deles. Então vem... que em essência o Avalanche é composto por dois caras, que é o Robbie Shitter e o Tony Di Blasi. Depois vem outras pessoas agregadas que posteriormente também acabam se desligando da banda, mas esses videozinhos novos são todos centrados nessas memórias deles. Eles falam assim, putz, eu encontrei esse trecho desse disco aqui nessa música, eu achei tão legal e eu recortei, e aí ele vai montando e aí vira o Since I Left, sabe, a manipulação. Ele falava assim, cara, essa voz parece muito Michael Jackson e ninguém nunca usou isso, eu preciso usar isso, sabe? Então eu acho legal esses elementinhos que eles vão recortando e falando, putz, isso aqui encaixa nesse, porque parece que é um quebra-cabeça, assim, que eles vão montando. Super, é muito quebra-cabeça. Não, é muito foda, porque não tem necessariamente um arranjo instrumental, não tem nada, né? É só uma construção de colagens que eles
vão encontrando, vão meio que buscando momentos de sensações das coisas que eles querem, ou arranjos, coisas que eles têm na cabeça, eles conseguem colocar isso no mesmo tom e vão arranjando como uma grande colagem, né? E o que eu acho muito louco do disco é que eu adoro vinil, eu quero ter esse disco ainda em vinil, mas pra mim ele é um disco que funciona muito mais como um CD do que necessariamente um vinil, assim, porque ficar trocando de lado nesse disco não funciona muito, né? Porque esse é um disco que, se você tá no Spotify, por exemplo, e vai pulando de uma música pra outra, parece que você tá sempre no mesmo disco, assim, tipo, ou sempre na mesma música, tipo, é uma sensação de continuidade muito grande, é tipo uma mixtape no fim, né? Eu acho que é bem esse o sentimento, assim, ele é um trabalho muito diverso, só que ele é muito homogêneo ainda nesse sentido, né? O encaixe das batidas é sempre muito coeso, Sim. O uso das vozes está sempre num tom muito parecido, os sintetizadores são trabalhados de uma maneira muito similar, mas são todos fragmentos de várias coisas extraídas do mundo inteiro, e é legal porque a proposta do disco era ser justamente isso, embora a ideia conceitual tenha sido abandonada depois pela banda, o disco parte de uma prerrogativa de um cara que tá sempre em busca da mulher dele e ele vai viajando ao redor do mundo pra tentar encontrar ela. Só que toda vez que ele chega nessa cidade nova, ela acabou de partir. Então, assim, por isso do Since I Left You, I Found the World Something New, porque é tipo, toda vez desde que você me deixou, eu descobri um mundo novo e ele tá sempre atrás dessa menina, assim. E aí depois eles acharam que era uma ideia meio bobinha, era muito infantil e não casava mais com a proposta deles, então meio que eles decidiram abandonar isso, mas eu acho que no subconsciente ali continua esse conceito de músicas do mundo dissolvidas dentro de uma coisa maior, né? Pra mim ele tem um pouco essa sensação, essa busca, mas no fim eu sempre tenho a sensação de ser um disco que parece que você tá numa festa e daí você fica passando por vários ambientes e vários momentos, assim. Nossa, daí uma hora você tá, tipo, no banheiro e você ouve, tipo, um baixo, só o baixo da música, que eles filtrando essa parte da música, sabe? Tipo, pra mim ele tem uma espacialidade de ambientes, assim, um pouco pelo como eles filtram as músicas e como vai passando de uma pra outra, que parece que é tipo uma festa num lugar bem grande, numa casa. A própria faixa de abertura, a voz, ela tem muito disso, assim, de repente você tá ouvindo ela de um jeito, daí depois ela dá um up, assim, muito grande, parece que você entrou no ambiente, Sim. Depois fica só aquela batida no fundo, você vê a voz, às vezes fica muito propositadamente abafada, como se tivesse fechado uma porta, sabe? Sim. Então aí, tipo, essas modulações, eu gosto muito disso que você falou E é uma coisa que vai repetir até no trabalho seguinte, porque aquela Because I'm in Love, eu acho que é a principal single do álbum seguinte, ela também tem esse conceito da voz que sai de um cômodo, vai pra outro, aumenta, encolhe e cresce. É uma coisa que acontece muito dentro desse disco também, né? Aliás, eu ouvi muito o do meio, que eu não tinha ouvido tanto até. E, cara, que disco foda. É muito foda. Eu falei pra você, é muito bom, ele é incrível. É muito foda. Agora eu fico em dúvida qual eu gosto mais, assim. São momentos diferentes. Pra mim, esse último disco deles bateu muito com a pandemia, assim. Eu acho que por ser muito melódico e meio triste, né? É um disco, se você for pensar comparado aos outros dois, é um disco mais introspectivo, né? Mais... eu acho que é muito da proposta dele, assim, que tipo, ele é inspirado na história de amor do Carl Sagan e da esposa dele, que era escritora, agora me fugiu o nome dela. E aí, tipo, ela morre, assim, ela é a pessoa que aparece na capa também. Então, tipo, tem todo esse rolê do amor além do espaço, além do tempo, que é meio que dissolvido dentro da obra também. Eu achei lindo, assim, quando eu vi, eu fiquei vidrado por muitos, muitos dias. Mas eu acho que esse disco 2 realmente é meio que a obra-prima, talvez, deles, assim, porque as músicas... pra mim continua o primeiro, cara. Que eu não sei, acho que talvez por eu já ter ouvido tanto o primeiro, e o 2 ser o novo, né? Eu fico meio que mais inclinado pra ele. Mas eu gosto, tipo, a música com o Torimó eu acho muito foda. É linda demais. Enfim, a música com o cara do Mercury Rev também, muito foda. Tem Father John Misty, tem um monte de gente cantando nesse disco. E eles não acreditam no Spotify, né? Eu tive que ficar caçando o nome das pessoas. E aí, assim, voltando pro Since I Left You, ele teve pelo menos 4 singles, assim, que deram bastante visibilidade pra banda, que é o Electricity, o Frontier Psychiatrist,
o Radio e a própria Since I Left You. E aí ele foi lançado despretensiosamente pela Modular Records na Austrália. A Modular, para quem não sabe, é a mesma gravadora que depois trabalhou com Wolf Mother, trabalhou com Cut Cope, trabalhou com Tame Impala. E aí eles lançaram isso, fez um enorme sucesso. O Avalanches começou a abrir para muita gente foda que ia se apresentar lá. Então eles abriram pro Stereolab, abriram pra Beck, abriram pra muita gente grande da época, pro próprio Beastie Boys, que eles eram fãs. E aí, assim, decidem lançar isso internacionalmente. E é legal que era um período que, tipo, você ainda tinha que decidir se seria lançado uma coisa internacionalmente. Hoje já sai pro mundo inteiro em qualquer plataforma de streaming. Sim. Mas eles lançam o trabalho no Reino Unido pela Excel Recordings, que é a mesma gravadora que hoje distribui Radiohead, distribui um monte de gente foda. E o disco estoura, ele vai lá pra cima, pro topo das paradas de sucesso, ele começa a tocar em alguns dos principais programas da época e principalmente ele vende muito, ele vende tanto que ele consegue custear todos os gastos iniciais que a banda teve no processo de registro das músicas, de pagar pelo uso das músicas, então fez um sucesso muito grande e aí ele meio que entra numa época desse espírito dançante da época, que vai ter o Daft Punk, vai ter o Chemical Brothers, então tipo ele cai nesse universo de festa, assim, só que de um jeito muito particular, porque como a gente tá falando, é difícil pular uma música dele, é uma coisa que você precisa meio que deixa rolar aí e curte, porque é meio que uma garantia de festa a noite inteira, né? É, exatamente. Então, ontem mesmo, de noite, eu fiquei bebendo e ouvindo o disco à noite e, tipo, pra mim, foi uma mini festa pra mim, assim. Pra mim faz muito sentido ele explodir no Reino Unido, né? Justamente por esse componente da dance, da música eletrônica, que sempre foi muito mais próximo à música popular lá do que em outros lugares, né? Hoje em dia você tem a música eletrônica mais difundida no mundo, mas no Reino Unido as coisas já, tipo, desde o Primal Scream, do Screamadelica, de ir buscar o Acid House como principal referência em 92, né, eu acho. Tipo, já... 91. Já deixava, tipo... Enfim, é isso, né? Tem muita... O uso de drogas e o uso de raves no Reino Unido, ele já é presente na cultura deles há muito mais tempo que em qualquer outro lugar, assim. E aí tem uma coisa também que, para além desse sucesso comercial, ele foi amplamente defendido pela crítica, então a crítica da época abraçou, porque era um conceito de música não totalmente diferente, mas diferente dentro desse sentido de ressignificar o sample, de montar as composições. Então a Pitchfork vai colocar eles no topo no top 10 de melhores da década de 2000, vários outros sites ao longo da década vão meio que redescobrindo esse trabalho, e eu acho que tem também mais do que do próprio público, porque eu não sei se ele é um disco que reverbera ainda hoje pro grande público, talvez no público da Austrália e do Reino Unido sim, mas eu acho que o público geral meio que não abraçou tanto quanto o Daft Punk continua reverberando até hoje. Sim. Mas eu acho que ele é um trabalho que ele acabou caindo muito no gosto dos músicos, e eu vejo seguidamente ele sendo referenciado como tipo o disco mais importante da minha vida, ou o disco que eu mais gosto, ou que influenciou muito o meu trabalho. O próprio Questlove do The Roots, ele fala que esse é um dos discos favoritos dele, assim, se ele tiver que pegar 10 discos e viver numa ilha deserta, um deles vai ser o Avalanches com Since I Left. Pra mim também, com certeza. E é muito legal que, assim, reouvindo agora pra gente conversar, eu percebi que muitas das músicas que tocam dentro do disco meio que antecipam tendências ou foram, sei lá, copiadas conceitualmente por outros artistas. Por exemplo, Tonight May Have the Last Me Out of My Life, ela é claramente uma música do Flying Lotus, assim, o jeitinho de fazer a batida, meio Flying Lotus, meio J Dilla, meio Mad Lib também, tem tipo essa batidinha meio empoeirada, o sample de um soul no fundo, então é muito parecido. E tem Radio, que é completamente igual ao Neo Indian, tanto que tipo, do primeiro disco, assim, e toda essa pegada she-wave, vaporwave, assim, vem muito dessa música, desse sintetizadorzinho bem sujinho no fundo, meio irritante, assim, mas que tem uma melodia por cima e a batida vai te convidando meio a dançar. Então eu acho curioso ver como o próprio JMXX, se você for pegar o primeiro disco dele...
É muito parecido essa coisa de, tipo, tá rolando a batida, tá rolando a melodia e no fundo da base da canção tem uma conversa paralela de alguém, assim, sabe? Sim. Uma coisa meio suja, essas interferências todas. Então eu acho bem interessante ver o quanto ele continua ecoando até hoje. Sim, tem músicas dele também que me lembram, tipo, Stereolab, mas daí já é uma referência, acho que da própria época, assim. E eles gostavam muito de Stereolab também. Mas eu vejo muito dessa influência e com certeza, tipo... Eu acho que até o próprio Tony Moa no Cause of This, o primeiro disco dele, tem bastante do Avalanches, né? Tipo, a própria construção. O Tony Moa falou que ele se sentiu mega orgulhoso de ter participado com a banda, porque é do disco do Sunflower, porque é justamente um disco que ele ouviu a vida inteira, então ele ficou muito feliz pelo convite e casa super com a estética dele, né? Tem uma outra coisa que eu acho que vale falar também, que são os clipes relacionados a esse disco, principalmente o Since I Left You, que é um clipe muito bonito e é um clipe muito com cara de anos 2000, assim. Eu não sei se você chegou a assistir. Cara, acho que não. Vou até botar aqui. Ele começa com 2 mineradores em preto e branco, e aí, tipo assim, eles ouvem uma música, que é a música do Since I Left You, daí eles brincam com essa coisa de estar tocando abafada. Eles saem dessa caverna e eles vão pro, tipo, uma competição de dança ser avaliados por jurados. Daí fica aquele cara, tipo, todo sujo, um cara meio gordão, dançando com 3 meninas. E aí ele fica parado no tempo, assim, é uma história muito bonita no final, assim, tipo, só um dos caras volta nesse, tipo, como se fosse um depoimento dele. É muito legal esse clipe, foda. Depois assiste aí pra você ver. Calma. E esse clipe vence na categoria de vídeo do ano do MTV Music Awards. E eles ganham também em outras premiações também relacionadas à época. Então, assim, foi um disco que reverberou muito de maneiras muito diferentes em diferentes campos das artes, sabe? Sim. E é isso que eu acho tão fabuloso dele. É, muito louco, né? Porque, tipo, quando eu descobri, eu achei que era tão um disco muito underground, assim, sabe? Muito desconhecido. E daí você vê a história dele da época, ele já foi muito reconhecido, né, no momento. Sim. E isso é foda, porque por o trabalho que eles tiveram e, enfim, toda a pesquisa foi recompensada em época, né? Eu acho que parte desse esquecimento, talvez, do grande público, venha porque a banda se fez esquecer, né? Sim. Foram 16 anos que eles não lançaram nenhum disco oficial. Eles seguiram com uma turnê, se eu não me engano, até 2004. Aí depois disso eles lançam alguns singles, eles lançam mixtapes, mas oficialmente o retorno deles vai ser só em 2016 com Sunflower. E aí ano passado, em 2020, eles lançaram o terceiro álbum de estúdio. Mas foi que é difícil você voltar quando você tem uma coisa que é muito revolucionária, tão impactante quanto esse disco, sabe? Sim. O que a gente vai fazer, sabe? Qual que é o rumo que a gente vai assumir? Eu acho que é um mal que o próprio Daft Punk sofreu também durante muitos anos, de ter álbuns que eram lançados com um espaçamento de tempo muito grande quando a gente pega outros discos de música pop e afins, né? E eu acho que o problema do Daft Punk, no fim, deles terem até acabado, vamos ver até quando isso persiste, né? Mas de ter essa pressão de fazer algo sempre impactante, né? Sim. Porque o último disco deles, o Ram, mudou a música pop de uma maneira muito grande, né? Então, tipo... E foi uma fuga um pouco... Foi meio que, pra mim, é um movimento um pouco parecido até com... Talvez o Sunflower mesmo, que você já tem mais instrumentação e outras coisas, né? O Ram, ele é um disco que é muito de estúdio, né? De você gravar com músicos, de você... Enfim, tentar... Que é o que o próprio Avalanche vai fazer depois dos outros discos, né? Que eles mesmos falaram, olha, a gente não tem mais paciência pra ficar caçando os 900 fragmentos de música pra montar uma música completa. Não dá mais. Sim. Então eu acho que eles preservaram a essência, que é pegar essa base empoeirada ali dos anos 50, 60, vozes de mulheres negras, cantores negros, e trabalhar uma melodia em cima disso, picotando outras coisas aqui e ali, né? Mas eu acho que é muito difícil você fazer um disco desses, e é curioso que foi feito de um jeito bem analógico, porque era sampleando o vinil, sabe? Então era trechinho ali, trechinho aqui, não é nessa praticidade de abre o YouTube, baixa, recorta o trecho que você quer e tá pronto, sabe? Então nessa pesquisa aí, que tem nesse documentário da produção, eles falam, né, que ele tem uma entrevista com o manager deles, que é o cara que descobriu eles pela fitinha da primeira música do Avalanches.
E daí, quando eles assinam o acordo, que acho que é a Modular Recordings, né, do Tame Impala, ele fala que os moleques chegaram pra ele e falaram assim, vamos pensar então. Ele chegou pros meninos e falou, vamos pensar em quanto tempo de estúdio vocês vão ter pra gravar esse disco. Daí ele falou, na verdade a gente queria pegar esse dinheiro do estúdio pra comprar equipamento pra gente, e disco basicamente, pra gente poder ficar fazendo isso em casa o tempo inteiro, sabe? Então rolou um processo de paciência também nessa produção, de demorar tanto tempo, de eles terem essa sorte, né, de ter um label que aceitou essa proposta como primeiro disco ainda, e aceitou esperar, aceitou fazer tudo isso que é meio mágico, né, porque é muito difícil você colocar uma situação dessa de uma banda teoricamente iniciante, ter todo esse tempo para fazer um disco, esses recursos e ainda poder limpar essa quantidade de samples para poder o disco sair, né? O processo de composição foi em 2 estúdios dos 2 caras, e os 2 estúdios eles eram praticamente iguais, eles tinham os mesmos componentes de gravação em um e outro, então eles ficavam na casa de um dia, mexendo, colocando coisas, depois o outro levava pra casa dele, colocava e costurava mais alguma coisa, e aí por fim eles se juntaram nesse processo e costuraram tudo pra ter essa mixagem que parece que nunca acaba a música, é uma música inteira de 50, 60 minutos. Né? Sim. Então eu acho que... Mas de fato, mas eu acho que é um processo que hoje talvez pareça absurdo a gente, ou se um artista chegasse e falasse isso pra uma gravadora, mas eu acho que era uma época em que vendia-se muito disco, as gravadoras estavam com muito dinheiro, então eu acho que eles se permitiam criar um pouco disso. O próprio Daft Punk vai fazer isso no Discovery também, né? Sim. Tipo, de eles saírem de um processo totalmente artesanal, orgânico ali, caseiro, pra ter um pouco mais de suporte na construção das coisas. Eu acho que por ter essas bandas, né, tipo o Daft Punk, o DJ Shadow, essa galera que já tava nesse movimento dos samples, e o selo vê o potencial desses moleques, eles também aceitaram, né, essa aposta. Músicas favoritas, Olim, quais são as que você mais gosta desse disco? É meio difícil, assim, é meio que vai mudando sempre, mas algumas que eu gosto muito, muito é Live at the Domino's, que é a penúltima música desse disco. Boa. Electricity, eu gosto muito. Close to You, eu gosto muito. Two Hearts in a 3/4 Time, é muito boa. E Tonight May Have to Last Me All My Life também. Mas é meio que vai mudando, assim. Vai mudando. Não tem muito um momento certo de... Mas se fossem escolher algumas músicas, seriam essas, assim. Mas acho que hoje em dia seria Live at the Domino's, provavelmente. Eu acho que o Since I Left tem uma coisa de... Pra mim, não consigo pegar uma música só, tem que ser sempre 2, sabe? Sequências, porque, tipo, acaba uma e emenda na outra, então parece que é uma música só. Sim. Tipo, a sequência que é Radio e Two Hearts in 3/4 Time, sabe? É foda, né? Pra mim é uma música só e ela encaixa perfeitamente. Pablo's Cruise e Frontier Psychiatrist, tipo, é a mesma coisa, tipo, acaba uma e emenda a outra, então pra mim é uma música só. Mas se eu tivesse que pegar uma música, é Since I Left You, assim, porque ela tem uma beleza, uma energia, uma simplicidade, e ela te joga, ela diz exatamente, o disco é sobre isso, a gente vai fazer esse tipo de música aqui nesse disco inteiro. Vem comigo por essa 1h30 de jornada, e você fala, eu vou, pega na minha mão e puxa, sabe? Total, não. Eu acho que ela é muito impactante, ela te dá, ela é uma letra triste tecnicamente, porque ela tá falando de um casal separado ali, de uma melancolia, só que ela é muito bonita, alegre, festiva na construção melódica e das batidas dela, sabe? Então toda vez que eu ouço, assim, eu fico arrepiado ouvindo essa música, porque ela é muito, muito foda mesmo. Eu acho que até pela escolha dos samples e de ser essa coisa de ser muito sample desconhecido por vinil, etc., ele tem um lance... E da carga, né, dos anos 50, 60, ele tem uma carga meio de musical da Disney em alguns momentos, né? E acho que Since I Left You, pra mim, é essa grande abertura de um filme, né? Que já te encanta nos primeiros acordes mesmo. De ter esse lance que você bem falou agora, de ser uma letra triste, mas ser bonito. Então, que é muito que acontece, que é um lance que acontece muito em muitos musicais da Disney, ou filmes, animações da Disney, né? De você ter esse lance... de momentos tristes da realidade em uma forma
antropomórfica, e daí você ter essa tristeza intrínseca também, né? Muito, pra mim, me passa um pouco isso, assim. Vamos pras notas, Rolim? Dá sua avaliação final do disco e sua notinha pra ele. A nota, pra mim, é 10, assim. Não, se pudesse ter uma nota maior, eu daria, porque acho que não tem erro, assim. Porque acho que meio chovendo molhado, mas como ele foi feito, é isso. O fato de ser uma grande música, o disco inteiro, você não conseguir fugir dele, e eu gosto muito de disco, né? Hoje em dia, não sei se as pessoas piram tanto em disco, por conta Os jovens hoje em dia é só mood e single. Então. Mas se você for pensar ainda nessa concepção jovem de mood, esse disco, ele tem um mood específico dele que poucos discos na humanidade têm, sabe? Tipo, ele tem esse lance da nostalgia é isso, né? É difícil você definir de uma forma, com adjetivo tipo nostálgico, porque isso é muito geral, né? Mas ele é um disco nostálgico, né? Ele é um disco lo-fi, ele é um disco que entra na cabeça de uma juventude dos beats para estudar do YouTube, até pessoas que gostam de hip hop realmente clássico, até as pessoas que gostam de música do rock clássico meio Beatles, Beach Boys, e também gostam do rock psicodélico hoje em dia, e também vão pra festa com Daft Punk. Ele é tanta coisa ao mesmo tempo, mas ele é tão coeso que é muito difícil você não dar um 10 pra esse disco, assim, porque não tem, pra mim não tem erro, assim, sem falhas. Boa. Nunca errou. Cara, eu acho que é muito isso, assim, se a humanidade precisasse salvar um único álbum que sintetizasse tudo aquilo que representa a música produzida pela humanidade, seria esse disco, assim, porque ele é um passeio, ele é uma viagem, ele vai pro jazz, aí ele vai pro samba, daí ele vai pro soul, e aí ele cai nesse batidão eletrônico que era muito típico da época, daí ele é hip hop, e aí ele faz coisas que ninguém tava fazendo na época, mas que viriam ser feitas depois, e antecipa muita tendência. É uma coleção de coisas. E eu acho que o mais bonito é que nunca é atrapalhado, sabe? Ele é muito harmônico, mesmo nesses atravessamentos de vozes, de, sei lá, som de uma bigorna cartunesca caindo. É sempre de um jeito muito coeso dentro desse universo cósmico que eles produzem dentro desse disco, assim. Então, por isso que ele é um 10 pra mim também. Toda vez que eu ouço, eu descubro um detalhe diferente dentro dele, até porque ele é justamente isso, é um disco que você precisa ouvir do começo ao fim, e você precisa ouvir várias vezes para entender o que tá acontecendo dentro dele, sabe? E de várias maneiras diferentes, né? Tipo, você ouvir com fone... embriagado, sóbrio, embriagado, com fone, sem fone, dentro de uma casa, longe, fita cassete, vinil, cada um deles vai te dar uma experiência diferente. Eu acho que eu posso ouvir, sei lá, 1000 vezes esse disco, que 1000 vezes eu vou achar que ele tá um trabalho diferente, assim, sabe? Então acho que isso é uma beleza desse disco. E a capa dele também, tipo, uma pintura, uma coisa, tipo, muito simples, mas que dentro desse contexto da obra, assim, eu acho que casa super bem. É um trabalho que nunca sai do meu Spotify. Desde que ele entrou nas plataformas de streaming, eu deixei ele baixado e ouço sempre que posso, porque é um disco de fato muito gostoso. Não, muito. E tem esse lance que você falou de capturar, né? Se fosse um disco que definisse a música, eu acho que talvez seja um disco que tinha aquele, né, eu acho que foi nos anos 80, que eles lançaram, ou anos 70, que eles lançaram pro espaço um disco de ouro, né, que poderia ser ouvido em diversas línguas, todas as línguas. Que tinha sons de animais, tinha sons de pessoas, sons da tinha terra, vários sons. Né? E pra mim o fato desse disco sair no último ano do século e ele ser essa síntese do século de uma forma musical, mas ao mesmo tempo também ser um mirante para o futuro, assim, é que deixa ele tão único, né? Porque ele captura, ele é meio isso. Se você pudesse fazer a mesma coisa com um disco e jogar para o espaço, pelo menos para entender o que era a música até os anos 2000, você poderia fazer isso com esse disco, com certeza.
O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente no padrim.com.br/podcast VFSM. Lá você participa do nosso grupo fechado para assinantes, ajuda na construção das pautas e ouve esse e outros programas com muita antecedência. Eu sou o @KleberFac no Twitter e no Instagram. Eu sou o Gabriel Rolim, do Monkey Buzz, @Rolinos nas redes sociais com 2 L's. Eu faço videoclipes, artes e coisas relacionadas à música e sou um grande entusiasta de música de forma geral, sem nenhum preconceito. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Assine na sua plataforma de streaming, essa mesmo que você está ouvindo. E até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.